Fonte Viva, com mensagens do Espírito de Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. Mensagem 155. Aprendamos a agradecer. Em tudo, dai graças. Paulo. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Mensagem 155. Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nesse instante. Nós vamos, aproveitando este momento, para a página de Fonte Viva, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, através da prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, é chegado o momento em que meu espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno, no entanto o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma, cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber,
a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós e, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em mim, Senhor, e que assim seja. Senhor, queremos te agradecer pelo muito nos concedeu durante toda essa semana, por não dizer por toda essa vida. E pela oportunidade de estarmos uma vez mais aqui reunidos em nome do Pai e em vosso nome. Nós queremos, aproveitando, Senhor, pedir para todos os nossos irmãos que não puderam comparecer participando conosco desta reunião em vosso nome, pedindo-lhe que suas bênçãos de luz possam envolvê-los a todos nesse instante. Pedimos também para os nossos irmãos sofredores em leitos de hospitais, nas cadeias públicas, abrigos de velhos, nossas crianças de rua, que a vossa luz possa envolvê-los a todos nesse instante. Pedimos também para os nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, enfim, para toda modalidade religiosa, aquela religião que busca o vosso caminho, Senhor. E pedimos também para os nossos irmãos em que nada creem, eles possam acordarem para a realidade da verdadeira vida. Queremos também pedir para a nossa casa de oração, com todos os seus departamentos assistenciais, seus diretores, colaboradores, que a vossa luz se faça sobre todos nesse instante. E nós passaremos agora, Senhor, a nossa prece cantada, o hino a Emmanuel. Bendita sinfonia que exemplifica o amor. O universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor.
Bom, e com alegria, em nosso íntimo, nós vamos passar a palavra ao nosso orador da noite, Dr. Emídio. Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Quem aqui veio na segunda-feira? Ninguém? Vou repetir aquela palestra da segunda. Vou tentar ver se muda alguma coisa, né? Para não... né? É o mesmo tema. A parábola da figueira conta, relatada por Jesus, que uma figueira foi plantada para produzir figos. Mas depois de 2, 3 anos, nada aconteceu. E então o senhor da vinha mandou cortar a árvore, cortar a planta. E aí aquele que estava cuidando disse, não, vamos colocar adubo, quem sabe com adubo a figueira passe a gerar figos. Evidente que também tem uma outra passagem no Evangelho que trata a respeito da figueira. É um episódio que entra como um fato e não como uma parábola, em que Jesus teria visto uma figueira e como a árvore não deu frutos, ele secou a árvore. É outra versão, que Allan Kardec considera como parábola. Mas vamos falar da primeira parábola, que é realmente o evangelista trata de uma parábola e não de um fato, que pode ser interpretado como parábola. A gente sabe que existem passagens do evangelho que depois se considerou como parábolas. Então vamos falar da parábola em si. Uma figueira que não produziu figos, cujo dono da vinha, da plantação, ordenou que se arrancasse aquela figueira, e se passou o tempo, e alguém solicitou que se buscasse o recurso do adubo para ver se a figueira aí poderia gerar frutos. A figueira ou as figueiras somos nós destinados a produzir frutos. O que é o fruto? Qual fruto que poderemos produzir? Alguém poderia dizer trabalho? Não é. Alguém poderia dizer a vida profissional? Também não é. Que fruto é esse? O fruto da evolução espiritual. O fruto do que nós trabalhamos, do que nós produzimos, não no sentido externo, mas no sentido interno, no sentido do que nós nos tornamos melhores, mais evoluídos, saindo de um nível para estágios mais avançados. O fruto que Deus quer que produzamos é o fruto da nossa evolução espiritual, e não da quantidade de coisas que se vai fazer, e não da vida em si, mas da vida evolutiva em si. O indivíduo pode viver pouco e evoluir muito, ou ele pode viver uma quantidade acentuada de anos e não produzir frutos, porque não aproveitou aquela encarnação para evoluir. E esse é o único propósito de estarmos aqui: evolução intelectual e evolução moral. Mas o que é evolução intelectual? Evolução intelectual não significa desenvolvimento acadêmico de uma mente treinada a desenvolver teses, a desenvolver conhecimentos pela via científica. Conhecimento, evolução intelectual, significa compreensão de valores, significa compreensão das causas e dos efeitos dos fenômenos físicos e morais. Isso é evolução intelectual, compreensão. E o que é evolução moral? Amor. Evolução moral não é não errar.
Evolução moral não significa acertar sempre. Evolução moral não significa não ter falhas morais, não é isso. Evolução moral significa ter amor, compreensão com amor. Evolução intelecto-moral. Evolução moral significa trabalhar com amor, viver com amor. Agora, amor com sabedoria, que seria a compreensão, que seria a inteligência, a evolução intelectual. Intelecto, sabedoria, moral, amor. Então nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para desenvolver essas duas virtudes que fazem parte da produção dos frutos espirituais. Muitas vezes nós fazemos coisas bem feitas sem amor. Podemos fazer uma palestra, escrever um livro, produzir uma atividade intelectual, profissional ou não, sem amor. E aí, quando não tem amor, não valeu. Porque o amor é uma alavanca de evolução moral. O amor nos torna pessoas melhores. Quando nós fazemos alguma coisa sem amor, é triste, não é fácil. Por exemplo, fazemos algo pelo cumprimento do dever. Vou fazer isso aqui porque é meu dever. Tudo bem. Mas cumprir dever sem amor não produz evolução. É meu dever fazer isso. É meu dever cozinhar. É meu dever trabalhar nessa área. É meu dever ser o recepcionista do prédio. Ser o porteiro do prédio. É meu dever, essa é a minha função. Tudo bem. Mas se o cumprimento do dever não vier com amor, o dever pode até ser muito bem cumprido, o indivíduo receber homenagens. Mas sem amor, ele consegue os aplausos do mundo, mas não evoluiu. É por isso que tem gente que desencarna e faz muita coisa aqui no planeta e chega lá e espera grandes homenagens. Ah, mas eu fiz tanto, eu ajudei tanta gente. E a pergunta virá: foi com amor? Ou foi para aparecer? Ou foi por obrigação? Você não amou seu dever. Você não amou sua cruz. Você não evoluiu, mesmo fazendo tantas coisas. Ah, mas eu trabalhei no centro espírita. Eu fui funcionário da igreja X. Eu vivi a minha vida no ambiente religioso. Eu fui funcionária de uma creche. Eu fui funcionário de um orfanato. Eu fui enfermeiro, médico, fisioterapeuta. A minha vida foi ajudar os doentes. Foi por amor ou foi por causa do salário? Foi por amor ou foi por necessidade? Você não amou os doentes. Você não amou as crianças. Você não amou os órfãos. Você não amou os idosos. Mesmo tendo trabalhado, tendo vivenciado 24 horas por dia naquele ambiente, naquela instituição. Então, o fruto não é o que se faz. O fruto é o amor naquilo que se faz. Esse é o fruto. E é o fruto doce. Quem produz muito sem amor é semelhante àquela figueira que produziu figo, mas não é doce. O figo sem sabor. Se come o figo e sente gosto de palha, porque não tem amor. Enquanto o indivíduo que nunca trabalhou numa creche, mas só teve um único filho, uma única filha, mas deu tanto amor para aquele ente querido, é como se tivesse trabalhado para 1000 crianças. Porque o resultado o resultado eficaz da nossa vida é o que nós fazemos de nós, em nosso mundo interior, e não no nosso mundo exterior. As coisas devem ser realizadas de dentro para fora, e não apenas na periferia, pela obrigatoriedade de cumprir a agenda, pela obrigatoriedade civil, pela obrigatoriedade do mundo. Podemos fazer coisas simplórias do mundo
e transformá-las em coisas dignas, como por exemplo até morrer numa cruz, ser crucificado. A cruz, antes de Jesus, era símbolo do pior que existia em Roma. O indivíduo ser sentenciado à morte, pregado numa cruz, era o máximo da marginalidade. Era a pior coisa que poderia acontecer com o ser humano. Mas depois que a cruz foi amada, depois que o amor foi pregado na cruz, a cruz se transformou até os dias de hoje e para sempre será o símbolo sagrado. Ainda que nós espíritas não consideremos cruzes, mas quando se vê uma cruz, ainda que não tenhamos cruz em nossas casas espíritas, a cruz lembra a crucificação de um justo, de alguém que muito amou. Ora, se uma cruz, um madeiro inflamante, é capaz de gerar essa sensação, quanto mais as demais atividades que poderemos auferir, que poderemos trabalhar, que poderemos produzir e realizar. Então não basta fazer, não basta produzir. É preciso que a produção seja interna. É preciso que a atividade seja interna. Porque a melhor das produções não se encontra no mundo exterior. É em nós. Por exemplo, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é a melhor religião. E os Espíritos não respondem que a melhor religião é o cristianismo, o budismo. Eles dizem: a melhor religião é aquela que faz o indivíduo melhor, um ser melhor. Ainda que o indivíduo não tenha religião, mas se ele tiver filosofia de vida, se ele tiver parâmetros morais de comportamento, e nessa ida e nessa empreitada, ele se tornar uma pessoa melhor, então aí ele conseguiu o seu objetivo aqui na Terra. Quando nós comemorarmos os nossos adversários, deveríamos perguntar: eu estou esse ano melhor do que o ano passado? Eu me tornei uma pessoa melhor do que o ano passado? Essa é a pergunta. Não vamos perguntar: esse ano foi melhor para mim porque eu comprei isso ou aquilo? Esse ano foi melhor porque eu consegui esses objetivos materiais? Mas se a criatura for a mesma, se o ano evolutivo não existiu, perdeu tempo. Perdeu tempo. Então não basta produzir figos. O figo tem que ser doce. Não basta a produção de laranja. Laranja amarga ninguém gosta, põe açúcar. Fruta que não tenha sabor, fruta que não seja doce, ninguém gosta. Azeda, amarga, ninguém quer. Se não existisse o açúcar, coitadinho do limão, porque o paladar não aceita. Então, nós vamos cuidar de adocicar as nossas atividades por meio do amor, por meio da sabedoria. É assim que funciona. Sabedoria para termos prudência, sabedoria para pensarmos bem antes de realizar alguma coisa, sabedoria para medirmos as consequências dos nossos atos, e amor para santificá-los. Santificação do ato por meio do amor. Mas aí, o que nós precisamos fazer? Usarmos de estratégias. Temos que organizar uma estratégia para que esse figo seja doce e atenda os nossos objetivos aqui nesse planeta. E qual seria essa estratégia? A estratégia da multiplicação dos talentos, para que a produção seja vigorosa, prazerosa e alegre. Então vamos organizar nossas estratégias para a produção do bom figo. Por exemplo, quando nós estamos num planeta como esse, e que sabemos das nossas limitações,
nós logo pensamos: eu não dou conta de fazer isso porque eu não tenho virtude para isso. Vou dar um exemplo. Eu ainda ministro aulas em universidade. E estou trabalhando num livro que terá como título A Vida de Jesus. Eu não tenho a disciplina suficiente para produzir esse livro, uma matéria, um artigo por semana. Reconheço isso. E nem me dá prazer, alegria, quando eu escrevo sobre isso. Uma coisa é alguém jogar bola para se divertir no final de semana. Outra coisa é alguém jogar bola pela responsabilidade de ganhar um campeonato, pela responsabilidade de ganhar, porque senão não tem salário, não tem emprego. Existem atividades que nos enchem de tanta responsabilidade que nos tiram a alegria. E aí organizei uma estratégia, trabalhando com as minhas próprias deficiências. Por exemplo, a vaidade. Toda pessoa que gosta de falar, sem exceção, professor, jornalista, gente que gosta de se apresentar, começou com vaidade. Só escapa aí o Cristo. Quando alguém pergunta para mim: professor, qual é o primeiro mandamento para eu ser professor? Eu falei: você tem que ser vaidoso, gostar de aparecer. Se você não gostar de aparecer, você desista disso, vai fazer outra coisa. Além de gostar de aparecer, ainda vai exibir conhecimento. Olha como eu sei, vejam como eu sei. Eu estou aqui falando, vocês estão escutando, veja só. Então a vaidade é uma coisa que é legal, que é interessante. O orgulho ajuda muito para a evolução, querem ver? A gente fala tanto mal do orgulho, né? Porque quem falou? Ai de nós, se não fossem os nossos orgulhos, querem ver? Vou provar para ele que eu não sou isso. Vou provar para o meu pai disse para mim que eu não ia dar nada que preste. Eu vou provar que não. Vou fazer faculdade, vou estudar, vou trabalhar. Olha aí o orgulho. Deveria fazer isso sem esse orgulho. Então muitas vezes o orgulho ajuda a sobreviver. Às vezes o ódio faz o indivíduo não morrer. Eu não quero morrer sem antes ver aquele infeliz morrer. O ódio. E quem disse que a natureza não aproveita dos nossos ódios, dos nossos orgulhos e das nossas vaidades? Então, o meu esquema para produzir toda semana um artigo interpretando os evangelhos, para que ao final de um período a obra, a vida de Jesus esteja pronta. E o que eu inventei? Qual foi a inspiração que me chegou? Aproveite sua vaidade, rapaz. Claro que eu já fui muito mais vaidoso, adorava aparecer na imprensa. Quando eu via a Márcia Elizabeth na rua, na Avenida Goiás, ali entrevistando, fazia questão de passar perto dela, porque eu sabia que ela ia me entrevistar como espírita. Hoje eu estou fugindo, mas a vaidade continua. E aí eu arrumei um jeitinho. Divulgar esse artigo aos domingos no Diário da Manhã. Alguém aqui já leu algum artigo meu do Diário da Manhã no domingo? Já? Quem já leu, levante a mão. Nossa, os outros vão tudo para o inferno, né? Que isso? Olha aqui, senhores, não percam, domingo que vem, página inteira. E leiam no culto, tem gente que lê no culto, quem não lê está perdendo. Mas entra lá no site www.dm.com.br, digita Emídio Brasileiro. Se esquecer o nome, lembra de Emídio. O Google conserta, coloca Emídio Brasileiro, porque o brasileiro não tem como esquecer, e ele vai colocar Emídio. Ele ainda diz, você não quer dizer no Emídio? Pronto. O Google conserta tudo, ali você não tem como errar. E aí você digita Emídio Brasileiro no site, Diário da Manhã, e vai ver vários artigos nossos. Não é fácil, tendo 14 turmas, lecionando aulas de 8 matérias diferentes, e ter de produzir um texto profundo, científico, filosófico, de cunho moral, religioso, espírita, todo domingo.
Eu passo a semana toda pensando no texto. Na sexta eu escrevo já o artigo do outro domingo. É um sofrimento. Isso é semelhante a um parto. Mas quando eu mando um e-mail para o dia da manhã, como eu sinto alívio, a criança nasceu. E quando o bebê vem no domingo, todo bonitinho e colorido, com fotografia e tudo, eu falo, valeu a pena. Vou pensar para o próximo bebê do domingo que vem. A vaidade fica feliz. E quando recebo os e-mails elogiosos, aí que eu fico mais feliz ainda. Crítica, por favor, não mandem para mim. Eu não gosto de crítica. Ainda bem que nunca veio. Porque no dia que vier, vou responder na mesma altura. Ou seja, não vou responder. A melhor coisa para quem não gosta de crítica é não responda crítica. E se a crítica for construtiva? Eu não conheço crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. É para tirar o indivíduo do seu ego. É para humilhar mesmo. Quando a crítica é construtiva, geralmente é baixinho. Eu queria só te dar uma dica. Tem um livro interessante que pode lhe ajudar. Nem comenta o erro do outro. Mas geralmente as críticas são críticas estimuladoras, motivadoras, para que a gente continue. Eu tenho mais 3 anos e meio para fazer esse trabalho, toda semana. 3 anos e meio. E aí depois vai transformar num livro. E muitos articulistas do Diário da Manhã, que é o único jornal do mundo que abre para a comunidade escrever, fazem isso, escrevem e depois transformam seus artigos, suas crônicas em livro. Então, o que aconteceu? Antes eu não tinha tempo e justificava, tem tese, escrevendo tese, agora não tem mais tese, já foi defendida. Eu tenho 12, 14 turmas, 8 matérias diferentes, a gente inventa desculpa para tudo. Mas agora não tem jeito, a vaidade diz, e aí? Seus leitores, e ainda para aumentar mais isso, disseram para mim que o artigo tem 30 mil acessos. Não se dá nem para ter uma igreja com 30 mil membros, 30 mil participantes. E aí virou o sermão do domingo, a missa do domingo. Muita gente aproveitando e lendo o artigo. E aí como eu fico feliz, eu fico contente, mas o meu lado vaidoso, egoísta também fica. As minhas imperfeições também ficam. Não é somente a virtude de quem pesquisou, de quem escreveu. Não é somente a virtude de quem serviu, de quem trabalhou para ajudar. Existe também o lado vaidoso, o lado orgulhoso, até para demonstrar, vejam aqui como eu entendo, vejam aqui como eu sei. Existe isso. E muitas vezes nós vamos descobrir que esse nosso lado imperfeito poderá ser muito útil nos nossos projetos de evolução espiritual. Até um dia que não vai precisar mais disso. Vai fazer por caridade. Quando eu comecei a falar em público aos 13 anos, claro que foi muito mais para demonstrar o menino precoce que era. Aos 13 anos fazendo palestras fora da minha cidade do interior, representando o nosso centro espírita. O menino aos 13 anos ali, falando. E a minha mãe está ali. Testemunha disso. Fazia calça, mas folgada, até hoje eu uso calça folgada, para ninguém perceber que eu estava tremendo. Mas será que aquele menino com 13 anos ia lá para fazer caridade? Não. A palestra era com amor? Não. A intenção era só para demonstrar o talento, vaidade pura. Quando eu saio de casa hoje, não é para... Eu não preciso mais disso. É pura caridade. Desejo de ajudar. Caridade é desejo de ajudar. Eu não saio de casa para fazer uma palestra para demonstrar coisa alguma. Nem para mim, nem para ninguém. Há 40 anos que eu faço palestras. Essa vaidade já foi vencida. Essa vaidade já foi superada. Não há mais vaidade nisso. Embora Eclesiastes diga que tudo é vaidade, chega um momento que a vaidade sai de cena e deixa a caridade. Aí você não faz mais para parecer que é bom, parecer que é bonzinho.
parecer que é inteligente, você faz para ajudar, você faz por amor. Aí as palestras saem por amor. Mas esses artigos saem por amor também. Mas a motivação não é o amor, não. Não é com amor que eu faço esses artigos, não. É sofrido, trabalho sofrido, porque é responsável. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Cada linha é responsável. Tem que ser responsável. E escrever sobre Jesus, sobre os evangelhos, a responsabilidade aumenta muito mais. Então, não me dá prazer, alegria. Que eu estou feliz fazendo um artigo. Não. Me causa até sofrimento, constrangimento. Eu preferia até que outra pessoa fizesse. Mas o pior é que ninguém vai fazer. Eu tenho que fazer. E se eu desencarnar, meu filho até falou, pai, se você desencarnar, me toma como médico para continuar a sua obra. Eu falei, mas essa obra é minha, não pode nem passar por médium. Mas eu disse, se eu desencarnar antes de terminar, você publica o que tiver publicado. Tive essa conversa com ele ontem. Mas ele já se ofereceu a ser o médium, que gracinha, né? Que beleza. Mas sofre. Mas depois que eu mando um e-mail para o Diário da Manhã, o alívio, a criança nasceu. E quando vê o bebê, aí alegria, felicidade. E quando eu percebo os pensamentos dos leitores, quando eu sinto boas energias de gratidão dos leitores, aí caridade e vaidade se misturam. Caridade e vaidade se completam. E é por isso que muitas vezes nessa senda da evolução, até as nossas imperfeições podem ser aproveitadas. Por isso que Jesus teve Judas, que valorizava o material. Pedro, inconstante nas suas emoções. Os discípulos, sem muita fé. Mas Jesus não reuniu um colegiado de homens fervorosos. Ele reuniu um colegiado de homens sem fé. Mas ele atribuiu a esses homens sem fé a sublime missão de levar o seu evangelho. Aproveitou da própria incredulidade deles, das limitações deles, para que eles pudessem fazer um trabalho eminentemente divino. Mas não vamos ficar por muito tempo com essas muletas. As nossas imperfeições irão nos ajudar a determinado momento, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que começa com a imperfeição e quer continuar com a imperfeição, vai chegar um momento que não quer mais fazer palestra, porque fazia palestra por causa da vaidade. Quando a vaidade passa, o que sobra é a caridade. Se não existir amor no coração, não faz mais, para de fazer. É o que acontece com muita gente que começa bem na religião, na atividade religiosa, e depois abandona, porque atingiu o topo que queria atingir, o topo da sua conveniência material, o topo da sua ambição material. E quando esgota a ambição, quando não tem mais outra coisa, a vaidade já está satisfeita, saciada, o que é que resta? A caridade. A caridade. Quando eu saio daqui de Goiás, de Goiânia, para fazer palestra em outro estado, ou em outro país, o que é que me move os passos? A caridade, porque no YouTube tem lá, digita Emídio Brasileiro no YouTube, tem mais de 100 palestras, vai enjoar de ouvir o Emídio, vai dormir ouvindo a voz fina do Emídio ali, de novo, eu acho que eu sonhei com ele, não sei se eu sonhei ou se eu só ouvi no YouTube. Então no YouTube está lá. Tem gente até da Itália que transforma nossas palestras de legenda em italiano. Então, muitas vezes, o que faz a gente sair de uma cidade para outra, agora, com a internet, não é mais levar uma boa mensagem. A mensagem está lá. É levar a energia do amor por meio da mensagem. É se levar por meio da mensagem. É se transpor por meio da mensagem. Então, a estratégia. Eu não dou conta de fazer isso, mas eu preciso de uma motivação para isso. E que seja uma motivação
que não cause tantos danos na sua evolução espiritual. Semelhante àquele prefeito da cidade interior, que suas portas estão abertas para toda a comunidade do município. E ele aí, para compensar, ele acaba ganhando as suas licitações. E ele superfatura as compras porque ele quer tirar o dele. Aí ele acha que isso é uma motivação. É verdade. Tire essa motivação de alguns administradores públicos que eles nem querem se candidatar. Mas se ainda isso justifica para que ele se transforme num prefeito, melhor que seja, você está dizendo que é melhor que o prefeito roube? Você é da filosofia que rouba mais fácil? No nível primário de evolução é melhor do que não fazer nada. Porque o egoísta só quer tudo para ele. Quando ele rouba mais fácil, ele já melhorou um pouquinho. Quando ele faz se roubar, aí ele está no nível certo da evolução. Aí ele está evoluindo de forma pura, a água cristalina. Quando ele rouba mais fácil, o que vai acontecer? O bem que ele faz é anulado pelo mal que ele faz. Agora, quando ele só rouba e não faz nada, aí só faz o mal, nem o bem. O débito dele é maior. Então você quer dizer que existe o mal menor e o mal maior? Existe. Existe o mal maior e o mal menor. É melhor receber um bofetão do que um tiro na testa. Não é o mal menor? O direito penal diz: existem penas, crimes de menor potencial ofensivo e crimes de maior potencial ofensivo. É melhor receber um tapa do que receber um tiro. É melhor receber um tiro do que ver toda a família dizimada. Então tem o mal menor e o mal maior, mas o mal será sempre o mal. Não adianta compactuar com o mal. O mal será sempre prejudicial. O ideal para esse prefeito da prefeitura é o quê? Ser aberto, ser solidário, um bom administrador, cuidador dos seus deveres e não pegar um clipe do seu gabinete e levar para casa. Isso é que é o certo. Mas a providência divina se aproveita até dos ladrões. Aproveita até dos ladrões, dos assassinos. A providência divina se aproveita das nossas imperfeições, egoísmos, vaidades, orgulhos e ódios e vinganças, para que a evolução se instale, para que o trabalho saia. Vou construir esse hospital para que todos vejam que eu sou um prefeito, um governador, um presidente interessado na saúde pública. Eu quero uma estátua em frente a esse hospital. Beleza, ótimo, perfeito. Vamos fazer esse hospital. Se é assim, que ele construa esse hospital, porque sem esse hospital muita gente vai morrer. Vaidade nele, comemoração, homenagem. Vamos fazer uma estátua bonita, 3 metros de altura do homem. Tudo bem. Acredite, o hospital vai continuar. Um dia essa estátua vai ser derrubada. Porque aquilo que a vaidade constrói, o lado vaidoso não fica. O que fica é o lado caridoso, é o lado melhor. E tomara que naquela obra pública existam pessoas que trabalham com amor pela caridade, para limpar a vaidade que a gerou. É o que se chama de limpar a energia. Limpar a energia. A vaidade construiu isso. Vou construir um centro espírita, vou construir uma creche com 1000 crianças para mostrar o quanto que eu sou bom e não gosta de nenhuma criança. Tudo bem, a lei divina autoriza, mas ele não evoluiu, ele não cresceu com a construção do hospital ou da creche. Mas aí vem outro pensamento. O pensamento dos papéis. Todos nós somos substituíveis em tudo. Em tudo. O marido Emílio morreu, a mulher arruma logo outro. Tem problema. Não é o mesmo, mas arruma outro marido, não fica. Professor Emílio saiu, morreu, foi demitido. Tem 10 na fila querendo entrar.
Nos nossos papéis somos todos substituíveis. Nos nossos papéis. Mas em outras coisas não. Quem vai terminar a nossa obra? O pintor pinta um quadro, desencarnou antes de terminar o quadro. Quem vai concluí-la? Pode até alguém que conhece o estilo do pintor concluir, mas nunca vai ter certeza que o pintor concluiria daquele jeito. E aí nós vamos e perguntamos: se cada um de nós desencarnarmos hoje, em que você não será substituído? No meu caso, só em uma coisa. Palestras não. Não pode, tem logo 10. Todos podem substituir o orador. E muitas vezes até melhor. Mas ninguém vai dar conta de terminar essa obra do jeito que eu terminaria. Chantagem, né? Com a lei divina. Os doces da Cora Coralina, quem faz melhor ou igual? A Cora Coralina era doceira. E é evidente que era o doce tão bom que no momento do doce ela queria fazer o melhor doce que ela podia e ela sabia fazer. Doceira de alto nível. E quando ela fabricava os doces, nem pensava nos diabéticos. E evidentemente que o doce era tão gostoso que o diabético morreria feliz, contente. E aí, o doce foi com Cora. Ninguém faz doce como Cora Coralina. Acabou. Poetisa. Ninguém escreve os poemas que a Cora Coralina escrevia. E era espírita e escrevia para periódicos espíritas do Rio de Janeiro. Então, todos somos substituíveis em alguma coisa. Mas a pergunta é: em que nós somos insubstituíveis? Naquilo que mais nos assemelha ao Pai. O que é que mais nos assemelha ao Pai? A capacidade de criar, de gerar, de produzir, a criatividade de viver. Criar, a arte. A arte é a única coisa que nos diferencia um do outro. Então busquemos a arte, busquemos a criatividade em tudo, porque com a sua criatividade só você faz o doce que você faz, só você faz o cuscuz que você faz, só você faz. Lá em casa todo mundo sabe fazer, até eu sei, suco de limão, mas ninguém sabe fazer o suco de limão que o meu filho Vinícius faz. Não é, Marisei? Está ali, que não me deixa mentir. Como é que aquele ser humano sabe fazer um suco de limão que eu não dou conta, a Marisei não dá conta, ninguém dá conta, nem minha mãe, bisavó agora não sabe fazer o suco de limão, que somente ele sabe. O que é que ele põe naquele suco de limão? Eu não sei. Ele se casou, saiu de casa e nós não temos o melhor suco de limão do setor Bueno. Porque eu ando por aí e eu vou na Esperança, no shopping, não suco de limão, mas não fica bom. Suco de limão do meu filho Vinícius. Ele vai morrer com o suco de limão melhor que existe em Goiânia, em Goiás. Se você duvida disso, peça ao Vinícius, ele com um limãozinho só ele faz um milagre. Para que ele faça suco de limão na sua casa e você vai ver que eu estou falando certo. Eu não sei o que ele faz. Então a gente fica olhando. E o pessoal e a irmã fala: mas eu faço do jeito que ele faz. Mas por que não sai do jeito que sai? É insubstituível no suco de limão, na criatividade, no tempo certo de bater o liquidificador, na quantidade certa de açúcar. O que ele faz na maneira de cortar o limão? Eu não sei o que ele faz. Descubra o que só você sabe fazer, como você faz, que você vai perceber que aí você é insubstituível. E aí sua autoestima fica lá em cima. Aí você vai perceber e não vai ter medo de concorrência e não vai se preocupar com concorrência.
não vai se preocupar com concorrência. Não temos concorrentes. O único concorrente que cada um de nós tem somos nós mesmos, para fazermos o melhor a cada dia, produzir o nosso melhor figo a cada dia. E aí, o que é o adubo? O adubo são essas estratégias. O adubo é inclusive a capacidade do indivíduo se conhecer para verificar o talento que tem, desenvolvê-lo e multiplicá-lo. O adubo é também reconhecer suas faltas. O adubo é também reconhecer suas imperfeições e tirar proveito delas. E tirar proveito das imperfeições para produzir e amadurecer nessa produção. Somos as figueiras de Deus, destinadas a produzir figos de alta qualidade, de altíssima qualidade, os melhores figos da eternidade, do universo. Figos com sabedoria, com amor, os figos mais doces que podem existir. Não podemos atirar pérolas aos porcos, perdendo tempo em fazermos coisas sem concentração, em fazermos coisas somente pela vaidade. No nível primário ajuda, mas depois não ajuda mais, até atrapalha. Vamos produzir coisas com um fim maior, com o fim da caridade. Vou fazer o doce para o meu amado, para a minha amada, para os meus filhinhos, para os meus netinhos, para que eles possam ser mais felizes. Vou construir essa casa para que alguma família seja feliz nessa casa. Esse é o objetivo final, a caridade. É o figo mais doce que existe. O figo do serviço ao próximo, com o único interesse de ver o próximo cada vez mais feliz. E que nós não desistamos diante das nossas limitações, tiremos proveitos dela, façamos aquilo que nós temos condições de fazer, tenhamos cuidado com as opiniões, com as críticas, porque às vezes o indivíduo se abate com a crítica e tem tudo para desistir. Não desista. Não desista do cumprimento do seu dever, mas ame o seu dever. Ainda que você tenha que usar de alguns artifícios, de algumas estratégias, evidentemente que temporárias e passageiras, mas vá com o seu dever até o fim. E nunca se esqueça de que o seu maior dever será o dever de se planificar em Deus, de se iluminar em Cristo, de perceber que nós somos as luzes do mundo. Muita paz a todos. Que Deus te pague, meu irmão. Muita luz se envolva. Nós vamos, após essa palestra tão importante para todos nós, procurar nos acomodar da maneira melhor possível em nossos assentos, sem cerrando os olhos, sem franzir as sobrancelhas, soltando os ombros e deixar que essa harmonia